Bom dia, pessoal, tudo bom? Essa aula, então, visa mostrar para vocês os requisitos da vigilância sanitária e biossegurança no consultório odontológico. Vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a infraestrutura física, né? Então, os locais onde a gente tem a prestação de serviços odontológicos, eles se caracterizam pela intensa relação mantida entre as funções e seus ambientes. E por isso é necessário uma infraestrutura que garanta o adequado desenvolvimento das atividades, para que a gente diminua e minimize os riscos e também previna, né, que eles aconteçam. E para guiar, então, a elaboração do projeto físico, a gente tem umas orientações, né, que é RDC Anvisa 50 de 2002. E ela atualiza a legislação vigente no estado e nos municípios de sua localização. Então, ao se projetar o ambiente do atendimento odontológico, né, é fundamental que a gente faça um estudo, né, do espaço físico, das instalações hidrossanitárias, elétricas, enfim, de tudo bem certinho, né, para a gente racionalizar o espaço, né, e ele ser um local bem planejado, produtivo, né, que permite reduzir o tempo, né, para pegar os materiais, as movimentações para executar, então, bem as atividades. Então, de tudo de fácil acesso. Depois que a gente faz essa execução do projeto, a gente precisa aprovar esse projeto, né, que deve ser avaliado, então, pela vigilância sanitária. E caso seja um local que já existia anteriormente ou que vai ser reformado, ele também precisa passar, então, pelo esse aval da vigilância sanitária com a aprovação do projeto. Um item muito importante é o dimensionamento do consultório, né? Quando a gente tem um consultório individual, ele tem que possuir uma área mínima de 9 metros quadrados. Agora, quando a gente tem um consultório coletivo, a gente tem outras normativas. Uma é que a distância livre da cabeceira, né, até outro local, né, que pode ser parede, pode ser móvel, é de 80 centímetros. Já nas laterais da cadeira, a gente deve ter pelo menos livre 1 metro. Agora, se for entre duas cadeiras, a distância mínima entre elas deve ser de 2 metros. Então, aqui a fotinho da cadeira, lembrando então que nessa área é 0,80 centímetros de distância, né? Quando a gente tem mais de um consultório, e 1 metro nas laterais, certo? Além da sala em si de atendimento, né, com esse dimensionamento, a gente tem outros ambientes que devem existir para servir de apoio, então, para os consultórios odontológicos. A gente também tem normativas quanto ao tamanho desses locais, tá? Então, sala de espera, a área mínima, né, é de 1,2 metros quadrados por pessoa. Já o depósito de material de limpeza, ele deve ter uma área mínima de 2 metros quadrados e ser equipado com tanque. Já os sanitários, eles devem ter uma área mínima de 1,6 metros quadrados e devem ser capazes de receber pessoas que tenham problemas de acessibilidade. A gente também tem o centro de material esterilizado, que pode ser dois ambientes contínuos ou não, tá? Então, o ambiente sujo, que é a sala de lavagem e descontaminação de materiais, ele deve ter um ambiente mínimo de 4,8 metros quadrados. E o ambiente limpo, que é a sala de preparo, esterilização, estoque, que também né, esses dois ambientes juntos, eles devem ter um mínimo de 4,8 metros quadrados.
A gente também tem alguns locais que são considerados ambientes opcionais, né? Como, por exemplo, um sanitário, que é para funcionários, que também deve ter uma área mínima de 1,6 metros quadrados. Pode ter depósitos de equipamentos, materiais, né? Com área mínima, que vai depender do tipo de equipamentos e materiais que estão sendo armazenados. A gente também pode ter uma sala administrativa com área mínima de 5,5 metros quadrados por pessoa. E a gente também pode ter uma copa que a área mínima é dita de 2,6 metros quadrados no local. Outra coisa, né, sobre ali os locais obrigatórios, quando a gente tem uma sala, um consultório único, tá? A legislação permite que a gente modifique, né, substitua, vamos dizer assim, aquele central de material esterilizado por uma bancada de pia, né, com equipamento de esterilização e de limpeza separado. Então, tem uma pia maior, né, onde consiga se fazer os protocolos de asepsia, né, e manuseio de materiais esterilizados, que tem uma barreira técnica. Já em relação à sala de limpeza, né? Aquele depósito de material de limpeza, quando a gente também tem um consultório individual, a gente permite, né, que isso seja substituído por um carrinho de limpeza, né, desde que se consiga fazer uma rotina de higienização dos carrinhos e materiais utilizados. Então, os materiais de acabamento que são utilizados, né, nos consultórios odontológicos, eles devem obedecer, então, o que é preconizado pela Anvisa no capítulo 6, né, que ele fala o quê? Que materiais de áreas críticas e semicríticas devem ser todos resistentes à lavagem e ao uso de desinfetantes, sendo importante que se priorize materiais de acabamento que tornem as superfícies que eles chamam de monolíticas, ou seja, né, que não possuam ranhuras, não tenham perfis aparentes, para que facilite a limpeza, né, não acumule sujeira naquele local e que mesmo após o uso a limpeza seja frequente. Em relação aos materiais utilizados, tá? Independente de quais forem, cerâmicos ou não, não se pode utilizar materiais que o índice de absorção de água seja superior a 4%. Outra coisa é que não deve haver tubulações aparentes nas paredes e tetos. E quando a gente não conseguir embutir, então, essas tubulações na parede, né, elas devem ser protegidas em toda a sua existência, né, sua extensão, né, por um material que seja resistente a impacto e possa ser utilizado para lavado e desinfetado. Outra coisa importante é que nos rodapés, né, entre a junção rodapé e piso, deve ser feito de uma forma que não permita acúmulo de sujeira no canto, né? Então, deve ser com as bordas todas arredondadas para que facilite, então, a limpeza e evite o acúmulo de pó. Em relação à proteção de sol e ruídos, né, deve-se então utilizar películas protetoras ou brises, né, de fachada, que também é super recomendado, que é esse da foto, tá? Que então faz uma proteção do sol. Lembrando então que tudo deve ser resistente ao processo de limpeza e desinfecção. Em relação a persianas, é permitido sim utilização, porém, elas devem ser sempre com materiais que são permitidas a limpeza, tá? Então, na hora de escolher uma persiana, né, tem que utilizar um material que seja lavável e que possa se ter uma higiene rigorosa.
Em relação à iluminação, né, os consultórios, né, os serviços odontológicos, eles devem, então, ter uma iluminação artificial que possibilite, né, uma boa visibilidade, sem ofuscamento e sem sombras, né, para que todos os ambientes, em todos os ambientes em que o paciente vai ser atendido, para que a gente tenha uma excelente visibilidade, tá? A instalação de vários pontos de força ao longo da bancada, é, é, é permitida e é solicitada para que se evite o quê? De colocar vários equipamentos numa mesma tomada, tá? Então, não é permitido utilização de um mesmo ponto para alimentação de diversos equipamentos, tá? Como, por exemplo, extensões ou tomadas múltiplas. Deve-se sempre utilizar uma tomada para cada equipamento. Em relação ao sistema de climatização, é fundamental que a gente tenha uma boa circulação de ar, né, no local. Essa ventilação ela pode ser natural ou forçada, mas é fundamental que ela exista. Por quê? Porque a ventilação ela vai evitar o acúmulo de fungos, gases e vapores condensados, tá? Então a gente pode sim utilizar ar-condicionados, né? Que eles acompanham um sistema de ventilação ou exaustão complementar, que garante, então, a renovação do ar do local. Em relação ao abastecimento de água, então, os serviços odontológicos, eles devem ser abastecidos com água ligada à rede pública ou possuir, então, um abastecimento próprio com registro de nascente, né? Garantindo, então, a qualidade da água. A água ela também tem que ser potável, né? E, e deve sim, se o reservatório for subterrâneo, né? Ele tem que ser protegido então contra infiltração, para garantir então a limpeza e inspeção e a potabilidade da água. Em relação à instalação hidrossanitária, né, a gente tem obrigatoriamente que ter pelo menos um vaso sanitário e um lavatório, né? E esse lavatório ele tem que ser acompanhado, né, de um recipiente com sabão líquido, um papel porta-toalha e também uma lixeira com tampa acionada por pedal. Já dentro do consultório, né, a gente tem que ter, no mínimo, um lavatório exclusivo para as mãos e uma pia com bancada para lavagem do instrumental, né? E deve ter uma distância entre elas para que não tenha a possibilidade de ter respingos da pia do instrumental na pia, na bancada de lavar a mão, tá? Então, é fundamental que tenha essa distância e que essas torneiras, né, elas dispensem o contato das mãos para serem acionadas. Pode-se utilizar, então, o pedal, né, para acionamento da água, ou então a aproximação pela mão. Em relação à documentação e condições para o funcionamento, então, dos serviços odontológicos, é obrigatório, né, que a gente possua a licença dos órgãos sanitários competentes, né? E deve ser seguida, então, todas as normas legais e as regulamentações pertinentes. Em relação à equipe odontológica, né? Como que funciona? Então, a organização de um trabalho em equipe, né? Ela pretende, então, a cooperação e a visão integrada, né? Para que a tarefa diária, né? Se torne mais simples e organizada. Sobre a licença ou alvará de funcionamento, né? Ele é um documento expedido, então, pela Vigilância Sanitária, estadual ou municipal, e ele autoriza o funcionamento dos serviços. Então, esse documento, ele deve ser solicitado antes do início das atividades, né? Ou quando a gente tem uma alteração de endereço, né? A gente tem que realizar, então, a troca, né, para incorporar então um novo endereço nesse novo local de funcionamento.
A emissão e a renovação dessa licença ou alvará, né, ela é definida em cada estado, tá? E assim como a sua validade. Então, cada local, né, tem a sua legislação local que vai definir como que vai funcionar, então, esse alvará, qual é a burocracia que a gente tem para retirar esse alvará, né, para emitir esse alvará, e também o tempo que esse alvará ele vai estar válido. Porém, independente da legislação local, a gente sempre vai ter um responsável técnico pelo serviço odontológico, né? Que vai responder, então, às necessidades, né, quando questionadas sobre alguma coisa. Ela vai ser a pessoa responsável por fazer essa conversa, né, do local de funcionamento com é, a secretaria, né, a vigilância sanitária do estadual ou municipal responsável pelo alvará. Em relação à documentação odontológica, né, então é referente ao atendimento do paciente. Ela é um documento, né, um instrumento de garantia da qualidade do tratamento e deve também, como vocês sabem, respeitar então as normas legais e éticas. Então, o prontuário clínico, né, é um documento fundamental e obrigatório, e a gente tem esse prontuário composto, então, por quê, né? Por toda a documentação é, em função do tratamento dentário, como as fichas clínicas, radiografias, modelos, traçados, cópias de receita, descrição de procedimentos, então tudo que for feito durante no atendimento daquele paciente. O Conselho Federal de Odontologia, né, ele apresenta as normas e os padrões para a elaboração do prontuário clínico odontológico, né, e deve-se, então, ser utilizado, então, o sistema, né, que eles chamam de sistema decimal da Federação Dentária Internacional, que é aquele sistema numérico onde a gente pode mostrar qual que é o dente que está sendo feito pelo número do dente, né? Então, por exemplo, o incisivo central superior esquerdo, ele vai ter o número 21, tá? Então, por exemplo, isso. Outra coisa importante, né, que fala nesse parecer do CFO é que o prontuário, né, ele é de posse do paciente e a guarda é do profissional. E ele deve, então, ser arquivado, então, por aquele tempo, né, após o último atendimento, né, até 10 anos após o último atendimento. Sobre atestado odontológico, então, a gente tem uma lei, né, junto com uma resolução também do CFO, que garante, então, que a gente pode atestar, né, no setor de atividade profissional sobre a justificação de faltas ao emprego, tá? Então, é direito do dentista a passar esse atestado odontológico ao paciente. Porém, o atestado ele só pode ser passado quando tem necessidade, né? Então, é importante a gente afirmar, né, e salientar que quando é passado um atestado sem necessidade, isso constitui-se crime, né, previsto no Código Penal, no fato de estar omitindo ou inserindo, né, uma declaração falsa num documento público, tá? Então, e para que a gente passe esse atestado odontológico, né? Então, a gente sempre tem que utilizar a verdade, né? A gente tem que passar um atestado quando necessário, né? Obviamente. E ele deve ser redigido em papel timbrado ou receituário, né? E ele deve conter, então, a identificação do paciente, do profissional, a assinatura, e o número dos registros profissional junto com o carimbo, data e horário do atendimento.
E, se possível, o CID, que é um código internacional da doença, tá? E sempre deve-se colocar, então, qual que é a necessidade de afastamento daquele paciente. Então, ele vai precisar de 1 dia, 2 dias, né? É importante escrever, né, em letra corrida para evitar, então, possíveis adulterações, tá? Para que não vire, por exemplo, um 10. Sobre as receitas, né? Pode-se utilizar, então, tanto a escrita à mão, né? Então, a gente chama de manuscrita, pode ser datilografadas ou informatizadas, né? Mas é importante que ela esteja sempre legível e que os nomes todos devem estar por extenso, né? Então, deve-se evitar abreviações, tá? Então, o que que a gente tem que ter numa receita? A identificação do profissional, né, que está prescrevendo aquele medicamento, o número de inscrição, né, daquele profissional, então, junto ao Conselho Regional de Odontologia, tá? Então, o que a gente chama de CRO, o endereço completo e o telefone do consultório, né, a instituição a que pertence, né? É importante, então, por isso, esse papel de preferência timbrado, para que, se necessário, possa entrar em contato, então, com o local que emitiu, então, aquela receita. Quanto ao paciente, a gente deve colocar a informação, é o nome completo do paciente e o seu endereço. E quanto à medicação, né, a gente deve sempre colocar, primeira coisa, se o uso é interno ou externo. Então, é para uso interno é quando a pessoa vai ingerir o medicamento, e o uso externo é quando ela não vai ingerir, ela vai fazer um uso, por exemplo, tópico, né? Vai passar uma mucosa, né? Então, é o uso externo. Deve-se utilizar, então, fórmula ou o nome do princípio ativo do medicamento, a dosagem, a quantidade, a posologia e o modo de utilizar, tá? Além, obviamente, da assinatura e carimbo do profissional que está prescrevendo aquele medicamento. O cirurgião dentista, ele também pode receitar alguns medicamentos que são chamados de controle especial. Quais são esses medicamentos? São medicamentos considerados entorpecentes, psicotrópicos e outros, tá? E esses medicamentos, eles têm que seguir algumas disposições previstas numa portaria que regulamenta, então, o uso, né, dessas substâncias consideradas de controle especial, né? Então, tem uma receita especial para esses medicamentos, né? Então, deve ser utilizada, então, uma notificação de receita que é diferente, tá? E essa notificação de receita também deve ser preenchida, então, de forma legível, né? Sem rabiscos, por extenso, né? Mas uma coisa que é bem importante é que no caso que essa guia, né, de receitas, né, então esse bloco de controle especial seja roubado, furtado, deve-se notificar, né, o respectivo autoridade sanitária e fazer um boletim de ocorrência policial, tá? Então, existem vários medicamentos que precisam desse controle especial. Aí vocês podem até falar assim, mas é utilizado? Sim, tem alguns que são utilizados em odontologia, tá? Mas não são tão comuns, nem todos os cirurgiões dentistas possuem isso. Mas caso você queira utilizar algum medicamento de controle especial, então a gente tem que fazer uma solicitação, né, junto à autoridade sanitária para que a gente possa ter esse guia, né, esse bloco de controle especial. Em relação à notificação compulsória, a gente tem uma lei, né, que nos obriga, né, a que todo o cidadão, né, deve comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência de fato comprovável ou presumível de um caso de uma doença transmissível. Então, todo profissional de saúde, no exercício da sua profissão, né, assim como outras pessoas responsáveis por organizações e estabelecimentos, tanto público quanto privados, que trabalham com saúde, devem notificar, tá, quando existe um caso
da listagem que vocês estão vendo aqui à direita, ou um caso de inusitado à saúde, que pode até não estar constando ali, mas que seja importante a notificação imediata, tá? Então, eu deixo aqui para vocês essa lista, né, que a gente chama de Lista Nacional de Agravos de Notificação Compulsória, que são as doenças que devem imediatamente ser relatadas aos órgãos da vigilância sanitária quando a gente tem contato com uma pessoa que possui uma dessas doenças. Bem, vamos falar agora um pouquinho sobre as preocupações padrão e risco ocupacionais. Então, o profissional de saúde, né, de maneira geral, ele encontra-se, então, exposto a diversos riscos, né, na sua prática diária, né? Então, a gente deve, então, minimizar, prevenir ou reduzir esses riscos. E, para isso, a gente tem que adotar algumas medidas de preocupações padrão. O que é isso, né? Essas preocupações padrão ou básicas, tá? Elas são medidas que visam prevenir, né? E devem ser utilizadas independente do diagnóstico confirmado ou não de uma doença infecciosa, né? Então, deve ser utilizada algumas barreiras para evitar-se, então, a contaminação e infecção. O que a gente tem para utilizar, então, na assistência, né, para prevenção de contaminação, de maneira geral? A gente tem que fazer uma manipulação cuidadosa de material perfuro-cortante, tá? Cuidado com as lâminas, agulhas, né? E utilizar o EPI, né? O que a gente tem de EPI? Então, a gente tem, então, toda aquela máscara, touca, luva. Então, tudo que a gente possa nos proteger, né? Agora a gente também está usando face shield, né? Que é para evitar, então, a contaminação. Outra coisa, manter caixas expostas em locais visíveis de fácil acesso. Então, quando você vai utilizar, guardar, né, jogar fora algum tipo de material, deve ser então um local visível de fácil acesso e você sempre tem que tomar cuidado para não tocar olhos, nariz e boca durante a realização de todos os procedimentos. Então, de maneira geral, né, os profissionais de saúde, eles estão mais expostos, né, a possuírem, né, a adquirirem algumas doenças infecciosas, porque eles estão em contato direto com a população, né, e temos os aerosóis, né, a gente tem um contato direto. E por causa disso, a gente deve ser imunizado. Então, o profissional ele tem que estar atento às características da região e da população que ele está sendo atingida, né, atendida, porque dependendo do local onde ele está, diferentes vacinas podem ser indicadas, tá? E se por acaso tiver alguma contraindicação de vacina em relação a que está disponível, né, o profissional ele pode também recorrer a centros de referências imunobiológicos especiais. Bem, mas quais são as vacinas mais comuns e mais importantes que os profissionais de odontologia eles devem ser imunizados, tá? A gente tem a hepatite B, a febre amarela, a tríplice viral, tuberculose, a contra-influenza e pneumococos. Essas são as vacinas que devem ser administradas, né, aos profissionais de saúde para que a gente tenha uma imunização e menor chance de adquirir qualquer uma dessas doenças. Em relação aos riscos ocupacionais, né, a gente considera um risco ocupacional a possibilidade de perda ou dano e a probabilidade que tal dano ou perda ocorra. Então, isso quer dizer que só de existir a possibilidade de ocorrer um evento adverso é considerado um risco ocupacional. Em relação aos cirurgiões dentistas, né, os riscos ocupacionais
que são mais presentes são os riscos físicos, químicos e ergonômicos, mecânicos e de acidentes advindos da falta de conforto, higiene e os biológicos. Então, riscos físicos, o que a gente teria? Por exemplo, uma caneta de alta rotação, um compressor de ar, o raio-x, um laser, um fotopolimerizador, uma autoclave, um condicionador de ar. E por que esses materiais, né, que eu falei, eles garantem o risco físico? Porque eles emitem ruído, vibração, radiação ionizante ou até não ionizante, temperaturas, iluminação deficiente ou excessiva, umidade, tudo isso é considerado um risco físico. Já no risco químico, né, é a exposição dos profissionais a agentes químicos como amalgamadores, desinfetantes químicos, gases medicinais, por exemplo, hipoclorito de sódio, clorexidina, óxido nitroso, tudo isso que são materiais que são utilizados rotineiramente na nossa clínica odontológica. Em relação ao risco ergonométrico, né, são aqueles causados por agentes como postura incorreta, ausência de auxiliar, né, a falta de capacitação pessoal, a responsabilidade desculpa, não é responsabilidade, é planejamento, ausência de planejamento, um ritmo excessivo, né? Então, uma agenda muito cheia, atos repetitivos, então a pessoa faz aquilo o tempo todo, né? Então, pode causar, então, até problemas como o LER, né? Que é aquela lesão de esforço repetitivo. Em relação ao risco mecânico, então, a gente tem quando a equipe, ela, então, está exposta, né? A fatores que propiciam acidentes. Os fatores que mais propiciam a acidentes, a gente pode citar como espaço físico subdimensionado, né, menor do que deveria, arranjo físico inadequado, então uma sala muito recortada, com degraus, por exemplo, instrumental com defeito ou impróprio, perigo de incêndio, explosão, edificação com defeitos, improvisação da rede hidráulica, elétrica e entre outros. Tá? Um fator importante para diminuir o risco mecânico ou de acidente, tá? É equipamentos com registro, instalações hidráulicas e elétricas adequadas, materiais e medicamentos todos registrados na Anvisa, e além de instalar extintores de incêndios, né, que são capazes de controlar, então, pequenos focos de fogo, né, e é importante também capacitar a equipe para a utilização desses extintores. A gente também tem um risco que é conhecido como risco pela falta de conforto e higiene, tá? Esse risco é quando a gente tem ausência, então, de conforto, né, no ambiente de trabalho e riscos sanitários. Então, todos os ambientes devem fornecer aos profissionais, né, higiene adequada, como lavatórios, toalhas, sabonetes, tá? E salubridade no ambiente de trabalho, de acordo, então, com as normas existentes. E por último, a gente tem os riscos biológicos, né? Então, o que são os riscos biológicos? É quando a gente tem a probabilidade de ocorrer um advento adverso, né? Em virtude de uma presença de um agente biológico, né? A gente sabe, então, que a exposição ocupacional a materiais biológicos contaminados, né? Constitui, então, um sério risco, né? De contaminação dos profissionais da área de saúde nos seus locais de trabalho. Então, acidentes que envolvam sangue e outros fluidos orgânicos são muito relatados, né, como um risco biológico, né, com problemas para o cirurgião dentista. A gente pode ter essa transmissão por via aérea, né, por causa das suas a gente trabalha muito com aerosol,
né? Então, o ar, ele acaba sendo uma via potencial de transmissão de micro-organismos, né? Por causa das gotículas e dos aerossóis utilizados, né? Então, a gente pode contaminar o profissional, tanto pele e mucosa, ou inalação e ingestão, né? Indiretamente, quando a gente tem contato, então, com superfícies que estão contaminadas. A gente também pode ter contaminação por transmissão sanguínea, né? Então, utilizar, então, ter algum acidente, contaminação com sangue. Então, o sangue pode, por exemplo, passar HIV ou alguma hepatite, tá? E, além disso, a gente pode ter transmissão por contato direto mesmo com o paciente, né? Por exemplo, ele tá com uma lesão de herpes, né? Ele tá com escambiose, sarna e a micose, conjuntivite, piolho. Então, tudo isso a gente pode pegar diretamente ao tocar, então, naquela lesão do paciente. E sobre acidente de trabalho e conduta após exposição ao material biológico. Então, assim, as práticas de trabalho seguras, tá, envolvem, então, a implementação e o desenvolvimento de uma política específica de revisão de procedimentos e alteração nas atividades realizadas pelo profissional. A gente faz isso por quê? Porque a gente quer reduzir a probabilidade, então, que os acidentes aconteçam que envolvam materiais biológicos. Então, grande parte dessas ações se refere, então, a cuidados específicos, né, com materiais pérfuro-cortantes, para que a gente previna a contaminação tanto ambiental quanto biológica, né, e, subsequentemente, a exposição de patógenos que transmitem essas doenças. Mas e aí? Aconteceu. Vocês tiveram o contato, então, né, um acidente com um material pérfuro-cortante. Então, qual é a nossa conduta? Primeira coisa é manter a calma, tá? Você tem até 2 horas para agir, tá? Então, todo o processo, quando iniciado até 2 horas após o caso, o acidente, né? Ele tem uma chance quase 100% para que dê tudo certo. Em casos, né, que não for possível agir até 2 horas, tá? Ainda se pode realizar até 24 a 36 horas esses procedimentos, né? Profiláticos para evitar a contaminação. Tá? Após esse período de 24 a 36 horas, é discutível, então, se é possível impedir a contaminação pelo agente que você foi exposto, tá? Mas até 2 horas é bem, bem garantido, tá? Então, o risco de transmissão de HIV após a exposição percutânea é estimada em 0,3%, tá? E após exposição mucocutânea é de 0,9%. Então, o risco é bem baixo de HIV, tá? Tô falando isso para vocês não se cuidarem? Não, tô só mostrando, né, que a gente tem excelentes chances, né, de conseguir não ser contaminado, mesmo após um acidente, tá? Então, primeira coisa, manter a calma. E segunda coisa, começar, então, o procedimento o quanto antes possível, até 2 horas após o acidente. Primeira coisa, segunda coisa, vamos dizer assim, a gente tem que lavar exaustivamente com sabão e água o ferimento ou a pele exposta, tá? Ao sangue ou ao fluido. Então, a gente tem que lavar as mucosas com soro fisiológico, tá? Ou água em abundância, mas sem provocar um maior sangramento no local ferido, tá? Para que a gente não aumente a área lesada. Assim, a gente acaba minimizando a exposição ao material infectante, tá? O uso de antissépticos tópicos, né? Do tipo PVPI ou álcool 70, ele pode ser adotado, né, para
garantir, então, a limpeza dessa lesão. Após fazer, então, essa primeira limpeza, né, a gente vai dirigir-se, então, ao centro de referência no atendimento de acidentes ocupacionais. E nesse local a gente tem que comunicar, né, ao técnico da segurança do trabalho e preencher um inquérito de notificação sobre acidentes de trabalho, tá? Então, após a gente preencher isso, a gente também vai ter que preencher uma anamnese recente e detalhada sobre aquele paciente fonte do corte. Então, aquele paciente que você estava atendendo deve fornecer todos os dados sobre a sua vida, né, e os hábitos para a gente poder avaliar, né, para eles poderem avaliar os riscos que você está correndo. Outra coisa, né, se possível, levar então a sua carteira de vacinação e a carteira do SUS, tá? E alguns exames vão ser solicitados então pelo médico, né, com amostras do seu sangue e do paciente fonte, né, para que verifique-se então os resultados, né, e possa se fazer os procedimentos necessários. No caso, né, do seu quadro caracterizar risco, né, as quimioprofilaxias contra as hepatites e os HIVs, elas são iniciadas. E acaba se necessitando, então, seguir as sonologias periodicamente. Geralmente, se solicita, então, depois de 6 semanas, 3 meses, 6 meses, um ano depois do acidente. E esses períodos, né, podem modificar caso o médico decida modificar a conduta para aquele paciente, tá? Então, as condutas, elas têm um padrão, porém, elas podem ser individualizadas. Se durante o acompanhamento desse paciente ocorrer um novo acidente, tudo deve ser feito de novo, tá? Em relação à higienização das mãos, ela é considerada a ação isolada mais importante para a prevenção e controle das infecções em serviços de saúde. O simples ato de lavar as mãos com água e sabonete líquido, quando a gente realiza pela técnica correta, ela pode reduzir a população microbiana das nossas mãos e interromper, então, essa transmissão de infecções, né? Como a gente vê, né, com até do coronavírus, né, que a importância que a gente hoje em dia está dando, né, que deveria ter sempre se dado, a lavar, então, as mãos. Então, a higiene nas mãos, na prática odontológica, né, vai depender do processo de trabalho adotado e o tipo de procedimento realizado, que vai determinar, então, o tipo e a persistência da contaminação das mãos. Mas o que é mais importante? Lembrar que sempre que houver umidade ou sujidade visível nas mãos, deve-se lavá-las com água e sabão. O álcool, ele só deve ser aplicado quando as mãos já estiverem livres de sujeira e umidade visível. Então, primeiro se lava as mãos, tá? E, se necessário, passa o álcool depois. Mas o álcool, ele só pode ser utilizado se as mãos já estão previamente limpas. E na rotina, né, diária do consultório, deve-se sempre, antes de cada atendimento, fazer a higiene das mãos com água e sabão. O sabonete, ele deve ser preferencialmente líquido para evitar a contaminação do produto e deve-se, se possível, né, remover, então, os de anéis, porque são fatores persistentes de patógenos. Além disso, relógios, pulseiras, tudo isso deve ser evitado e retirado antes de qualquer procedimento. Para as mulheres, né, principalmente, as unhas elas devem estar aparadas. Uso de esmalte, né, é muito questionado, vocês vão ver que em
em biossegurança, né, na aula que vocês vão ter futuramente, eles solicitam para que não utilize, porém, nesse manual aqui que eu estou me referindo, a gente vê que existe a possibilidade de utilizar sim o esmalte, porém, este deve estar íntegro, né, e não deve apresentar nenhuma fissura nem descamação. Então, aqui a gente tem algumas imagens, né, mostrando, então, o protocolo de lavagem de mãos, né? Então, sempre friccionando, limpando bem em toda a região para a gente garantir, então, que toda a sujidade vai ser removida. E lembrando, então, que quando a gente faz também uma cirurgia, né, a gente tem a chamada escovação cirúrgica, que deve ser feita depois da lavagem simples das mãos, para garantir, então, que vai estar o mais limpo possível para poder realizar, então, a cirurgia com maior segurança. Sobre equipamento de proteção individual. O equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador e destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Então, a gente tem algumas normas, né, que descreve a obrigatoriedade, então, do fornecimento dos EPIs aos empregados. E o uso é indicado, né, durante todo o atendimento ao paciente, nos procedimentos de limpeza do ambiente e no reprocessamento dos artigos. Então, sobre os tipos e indicações de cada EPI. Vamos falar então primeiro pelo gorro. O gorro é considerado então uma barreira mecânica contra a possibilidade de contaminação por secreções, por aerosóis e também por produtos. E além disso, né, ele acaba prevenindo a queda de cabelo nas áreas de procedimento. Então, o que ajuda bastante, né, principalmente para quem tem cabelo comprido, né, garante então a limpeza do ambiente. Ele deve ser preferencialmente descartável, tá? E cobrir os cabelos e orelha. Ele deve ser também trocado a cada turno de trabalho. E quando a gente está fazendo um procedimento cirúrgico, deve-se solicitar ao paciente para que utilize também o gorro. Sobre óculos de proteção, né? Então, como todo mundo pode imaginar, ele protege, então, os olhos, né? Ele protege, então, das secreções, aerosol, produtos químicos, né? Tudo que for utilizado, né, durante o procedimento odontológico. É importante que os óculos, né, eles possuam, então, laterais mais largas para ser confortável e ter uma boa vedação, tá? Eles devem também ser transparentes, né, para garantir uma boa visão e permitir também a lavagem, né, com água e sabão para que a gente possa desinfectar sempre esse óculos. Quando se realiza procedimentos, independente do tipo de procedimento, mas também sempre sugere-se que o paciente utilize o óculos para que evite acidentes. Em relação Quanto aos aventais, né, eles devem ser de mangas longas, tecidos claros, tem que ser confortável, né, e pode ser de pano ou descartável, tá? Pode ser também impermeável, por exemplo, né? Mas ele deve ser sempre usado fechado em todos os procedimentos. As luvas, elas são uma barreira física, né, para evitar e prevenir a infecção cruzada e a contaminação do profissional de saúde. E acaba também reduzindo os riscos de acidentes, porque atua, então, dificultando um corte, dificultando a contaminação das nossas mãos com algum material. Tá? E por isso ela deve ter sempre de boa qualidade e usada em todos os procedimentos, tá?
As luvas, elas podem ser, então, a de látex, né, que para atividades clínicas. Elas podem ser luvas de plásticos, que podem ser usadas, por exemplo, como sobreluva, quando a gente precisa manusear algo fora do campo de trabalho. Elas também podem ser essas luvas grossas de borracha, para a gente poder fazer os processos de limpeza dos artigos e ambientes que precisem ser descontaminados. Sobre os calçados, né, eles devem ser fechados e utilizar o solante antiderrapante. Por quê? Porque isso vai garantir a segurança dos pés, né, contra impactos de objetos, choques elétricos, respingos de produtos, né, químicos e, é, e também evitar, então, agentes cortantes ou escoriantes. Sobre fluxo e processamento de artigos. O processamento de artigos compreende a limpeza e a desinfecção ou a esterilização de artigos, né? Então, esses processos, eles devem seguir um fluxo, né? Que para evitar o cruzamento de artigos não processados, quer dizer o quê? Evitar materiais sujos que infectem materiais que já estão limpos. Então, deve-se sempre facilitar a adequação desses procedimentos para garantir um mínimo risco, né? E essa potencial transmissão de infecção. Então, a primeira coisa a gente faz é o artigo sujo ser separado, né? E ele deve ser colocado em contato com o agente de limpeza, né? E a limpeza deve ser a remoção mecânica dessa sujidade, né? Com o objetivo de reduzir, então, a carga microbiana e garantir o processo de desinfecção e esterilização e garantir também a manutenção da vida útil do artigo, né? Após essa limpeza, né, deve ser realizado o uso do artigo. Importante, para fazer essa limpeza, a gente tem que utilizar, então, os EPIs próprios para esse procedimento. Então, as luvas, o avental, o gorro, tudo isso a gente tem que estar utilizando para garantir que a gente não vai ser contaminado enquanto a gente faz a limpeza desse artigo. Então tá, artigo sujo, separou esse artigo logo após o procedimento, né? Então, vai fazer então a limpeza desse artigo. A gente pode fazer como? A limpeza manual, tá? Com a remoção da sujidade por meio da ação física aplicada à superfície do artigo, ou a gente pode fazer a limpeza mecânica por remoção da sujidade com meio de lavadores de jatos de água ou ultrassom. Após então a limpeza, né, ou manual ou mecânica, a gente vai enxaguar bem o produto com água corrente, né, para garantir então a retirada então de todo o produto utilizado e de toda a sujidade. Depois disso, a gente vai fazer a inspeção visual. O que serve? Para verificar a eficácia do processo de limpeza, né? Então, a gente tem que ver a integridade do artigo que foi limpo e se a gente vê que ainda tem resto de algum produto, né, que ainda não está 100% limpo, a gente deve proceder novamente à limpeza ou à substituição do artigo, tá? A inspeção visual ele foi aprovado, então a gente vai agora colocar um material para secagem, né? Deve ser sempre seco corretamente para evitar que a umidade ela possa interferir no processo e acabar corroendo o material, né? E por isso a gente deve sempre utilizar um pano seco e limpo para secar todos esses artigos que foram lavados. Após a secagem, então, a gente vai fazer o método de processamento. Isso quer dizer o quê? Vamos embalar, né? Para colocar, geralmente, na autoclave. É o que se coloca os artigos, né? Odontológicos. Se utiliza a autoclave para fazer a esterilização, tá? Depois disso,
a gente vai ligar a autoclave e vai deixar o ciclo da autoclave para garantir, então, o controle, né, de todos esses materiais. Então, lavou, limpou, lavou, verificou se está tudo certo, secou, embalou o material, vai colocar na autoclave e a autoclave ela vai esterilizar, então, todos esses artigos que estão limpos, tá? A esterilização química, né, quando a gente utiliza soluções de glutaraldeído a 2% ou ácido peracético a 0,2, ela só deve ser utilizada em artigos que são termosensíveis, quando não tem outro método que substitua, então, esse processo. Porque o melhor processo sempre para garantir o total eliminação dos micro-organismos sempre vai ser um processo físico. Então, após a finalização da esterilização, todos os materiais eles devem ser armazenados no seu local correto, né, em armários fechados e que se respeite o prazo de validade da esterilização, tá? Então, deve-se colocar a data da esterilização em cada pacote retirado da autoclave. Para a gente monitorar se realmente teve êxito essa esterilização, a gente tem algumas formas, tá? A gente considera que a gente pode fazer isso, um monitoramento biológico, químico ou físico, tá? Então, o físico consiste na observação e no registro, né, dos dados colhidos do equipamento, como a leitura da temperatura, da pressão, o tempo e todos os ciclos de esterilização. Então, se a autoclave ela está calibrada, a revisão está em dia, né? Olhando esses dados físicos, a gente sabe que vai conseguir o processo de esterilização ser efetuado com sucesso. Já o monitoramento químico é indicado na verdade, ele é realizado, né, com indicadores químicos, né? Eles acabam avaliando o ciclo da esterilização com a mudança de cor, né, pela presença da temperatura, pressão e dos vapores. Então, eles entram na autoclave de uma cor e depois saem de outra cor, tá? Então, é um monitoramento químico. E a gente também tem o monitoramento biológico, que são algumas tiras de papel que se colocam alguns esporos, né? Bacterianos, já vem pronto essas tiras de papel, né? Que com esses esporos, e o fato de colocar dentro da autoclave vai modificar a cor dessas tiras. E quando se modifica, mostra então que foi conseguido ser removido essas bactérias ali exterminadas. Sobre o gerenciamento de resíduos em serviços odontológicos, né? Então, é muito importante o cuidado que a gente tem, né, sobre os resíduos que se produzem num consultório odontológico, né? O gerenciamento, ele é tido como um processo capaz de minimizar ou até mesmo impedir os efeitos adversos pelos resíduos, né, de ponto de vista sanitário, ambiental e ocupacional. Os resíduos gerados no serviço odontológico, eles causam riscos à saúde pública e eles devem, então, ser organizados de forma adequada. A gente tem uma classificação, né, para esses resíduos, eles podem ser biológicos, químicos, pérfuro cortante ou comuns. Sobre os resíduos biológicos, eles são resíduos com possível presença de agentes biológicos, né? E por causa disso, eles acabam tendo um risco de infecção. Então, eles devem ser manejados de acordo com a composição daquele produto. Então, quando a gente tem um resíduo que a gente tem suspeita ou certeza de contaminação, tá? E é de relevância epidemiológica e contém risco de disseminação,
tá? A gente deve manejar ele como? Acondicionar em sacos vermelhos os resíduos biológicos, tá? Então tá, depois que a gente acondiciona em um saco vermelho, né? A gente deve identificar esse produto e descartar ele para um local devidamente licenciado. Então, o que acontece? A gente tem um contrato, todo consultório tem que ter um contrato de uma empresa responsável por coletar, então, o lixo, tá? Então, vocês devem coletar esse lixo e entregar dizendo, né, que esse material ele tem um risco biológico e deve ser acondicionado em sacos vermelhos. Se esse resíduo biológico for um material que contém sangue ou líquidos corpóreos na forma livre, né, de uma pessoa que não tenha nenhum potencial epidemiológico relevante, a gente também deve acondicionar em sacos vermelhos, tá? E identificar eles e descartar ele nessa empresa devidamente licenciada. Já quando a gente for descartar um recipiente ou um material que não contenha sangue ou líquidos corpóreos, né? Eles podem ser descartados sem um tratamento prévio, né? Em um local devidamente licenciado. Isso quer dizer o quê? Eu não preciso acondicionar ele num saco específico. Eu posso acondicionar ele num saco comum, né? E fazer o descarte para essa empresa que é contratada. Resíduos químicos, né? São materiais, né, que eles podem apresentar risco à saúde pública por causa das suas características, né, de inflamabilidade, corrosividade, toxicidade, reatividade. Então, os principais produtos que a gente tem considerados resíduos químicos são os produtos antimicrobianos, citostáticos e antineoplásicos, imunossupressores fora do prazo de validade, anestésicos, efluentes do processadores de imagem, como refilador e fixador, saneantes e desinfetantes, resíduos de amálgama, radiografias odontológicas e demais produtos que são considerados perigosos. Esses produtos, eles devem ser armazenados, né? Também entregues para essa empresa licenciada, tá? E quando eles não forem reutilizados, né? Eles podem ser recuperados ou feita uma reciclagem desse produto, mas eles não podem ser descartados, né? De qualquer forma, porque ele vai contaminar ao redor onde ele estiver, gerando então um risco à saúde e ao meio ambiente. E quando não é possível fazer a recuperação, reutilização, reciclagem, então a empresa responsável, né, ela pode então ver qual é o melhor método para neutralizar aquele produto. Por exemplo, pode incinerar esse produto, né, queimar esse produto, pode modificar a estrutura química desse produto para que ele possa ser lançado a rede de esgoto, por exemplo, os reveladores e fixadores, né? Você pode modificar, adicionar alguns produtos neles para ter uma reação química, para que eles deixem de ser produtos que prejudiquem o meio ambiente, né? E fiquem compatíveis com a nossa estrutura de rede de esgoto. Sobre os resíduos pérfuro-cortantes, são todos objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontos ou protuberâncias rígidas e agudas capazes de cortar ou perfurar. Então, ele deve ser acondicionado em recipientes rígidos com tampa vedante e resistente à ruptura para garantir que ele não vai machucar quem for retirar esse produto, tá? E também quem retira esse produto é um local devidamente licenciado que deve fazer a retirada e descarte desse produto. Sobre os resíduos comuns, né? São aqueles que não apresentam, então, nenhum risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente. E ele pode ser equiparado aos resíduos domiciliares. Então, esse gerenciamento desse resíduo, eles podem seguir as orientações
dos órgãos competentes e pelo serviço de limpeza pública. Então, eu posso descartar esse lixo no lixo comum mesmo e a empresa responsável vai fazer o descarte comum. Todo consultório odontológico, ele deve ter um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, que é esse PGRSS. O que é isso? É um documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observando suas características e riscos. Então, ele vai contemplar os aspectos, né, que mostram a geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento, disposição final, ações de proteção à saúde e meio ambiente. E esse documento, ele sempre tem que estar disponível no ambiente de trabalho, porque ele é um protocolo que deve ser seguido por todas as pessoas que estiverem no local. E ele pode ser exigido pelos locais de saúde, né, que devem fazer a aprovação quando solicitado, né? Então, ao responsável, né, pela vigilância for ao local solicitar esse plano de gerenciamento, ele vai olhar e vai garantir, né, que é um procedimento seguro e que pode ser continuado. Então, ele vai dar a aprovação para poder se fazer esse trâmite do processo de gerenciamento. Bem, e para finalizar, então, a manutenção preventiva de equipamentos odontológicos. A gente sabe, né, que nos últimos anos a gente teve uma evolução muito grande nos instrumentos, né, que a gente utiliza no nosso consultório odontológico. Antigamente a gente tinha apenas os instrumentais, né, mais simples, e hoje em dia a gente tem sistemas mais complexos. E por isso é fundamental que a gente esteja sempre verificando, né, se aqueles materiais que os equipamentos que a gente tem, eles estão conforme deveriam, né? Se eles estão em dia e funcionando perfeitamente. Então, a gente considera a manutenção o conjunto de ações para assegurar uma boa condição técnica de equipamento, né? Então, a gente faz a manutenção para garantir, então, a segurança e a qualidade. A gente tem a manutenção preventiva e a manutenção corretiva. Quando a gente fala de manutenção preventiva, é aquela que a gente faz em busca de evitar que tenha problemas, né? Então, a gente faz a preventiva de maneira programada. Então, de tempos em tempos, a gente precisa fazer uma manutenção preventiva na autoclave, por exemplo, para verificar se ela está funcionando adequadamente e esterilizando os materiais corretamente. Já a manutenção corretiva é quando a gente tem uma ação que precisa ser aplicada num equipamento que não está funcionando, então é em busca de restabelecer as suas funções. Então, o correto é que todo consultório faça a manutenção preventiva, pois quando a gente faz um programa de manutenção preventiva, a gente acaba diminuindo a chance da manutenção corretiva, né? Porque a gente garante que esse equipamento ele vai estar sempre sendo avaliado e corrigido se ele tiver alguma variação. Então, a gente já consegue assegurar, né, a diminuição, o risco à saúde e à vida dos pacientes quando a gente faz a manutenção preventiva dos equipamentos. Então, é isso, pessoal. Obrigada pela atenção.